Bom, galera, pelo que se desenha, realmente Marcelinho estará fora dessa decisão do próximo domingo do Clube do Remo diante da equipe do Goiás. Meus amigos, sexta-feira e o Clube do Remo segue as preparações buscando aí o melhor time, o melhor elenco de momento para enfrentar um clima decisivo a equipe do Goiás, tá? Já peço a você que faça a sua parte, não esquece, curte, compartilha, deixa teu like, se inscreve no canal, também não esquece de hypar e deixa teu comentário o que você acha desse momento, a escolha da arbitragem assustou o amigo torcedor ou a amiga torcedora azulina? Vai dizendo aí logo o que você acha e não esquece de dar o teu like, hein? Gente, a primeira notícia que saiu hoje foi realmente a escolha da arbitragem, né? Hoje é sexta-feira e saiu a notícia do Rafael Claus que irá apitar Clube do Remo e Goiás, com a equipe de contenção sendo toda paulista. Teremos cerca de 11 trabalhando ali na arbitragem, né? Mas os titulares mesmo são uma equipe paulista, justamente com o Rafael Claus, né? Rafael Claus, esse que não deixa boas lembranças ao Fenômeno Azul, né? Naquela situação de 21, onde o Clube do Remo sucumbiu ali em algumas situações meio que nababescas, né? Que puderam ocasionar que o Clube do Remo retornasse à Série C. Tempos são outros, a gente sabe que não é um dos melhores, mas é um árbitro aí que já apitou jogos de seleção, né? Um árbitro que já apitou FIFA, e um árbitro que, como toda arbitragem brasileira, é deficitária, deixa dúvida, porém nessas horas, meus amigos, não adianta mais, né? Não adianta o que fizer. O fato é que o Clube do Remo tem que mostrar o seu melhor em campo, porque nada vai mudar, né? A arbitragem, a gente sabe que quando ela quer, ela pode sim modificar situações de campo, porém, se nós armarmos o time direitinho ali, não vai passar tão despercebido certas situações como a gente já viu passar, né? Inclusive eu lembrava até do jogo passado, aquele pênalti que não foi nem contestado, né? Não foi nem solicitado o VAR, né? Numa situação de trombada ali dentro da área, mas é aquilo, gente. Chegamos aqui, é a última partida do campeonato. Partida essa onde nós estamos disputando diretamente com um adversário também que é direto contra nós, tá? Que também solicita alguns momentos lá fora, né? Precisa de algumas situações de fora, se o resultado se não for favorável, ele vem para a vitória. Porém, sabendo quem é seu dirigente hoje, que é o Carine, a gente vai ter uma equipe que possa armar em campo, sabendo que um time que não vai também propor tanto jogo, né? Vai ser diferente do jogo de lá. Vocês lembrarem o jogo Clube do Remo e Goiás lá, o Clube do Remo era para ter saído tranquilo com aquela vitória, mas são águas passadas. Eu acho assim, gente, que a gente está numa semana decisiva e uma semana que não adianta eu falar para vocês aqui, falta-se tal coisa, perdemos aquele... Não, agora é focar nesse jogo. O Goiás, inclusive, que já chegou a Belém, já se encontra aí, trouxe água, trouxe tudo, e não quer nem beber a água daqui, né? Mas é aquilo, gente, são ossos do ofício, né? Então o Goiás, que tem seus jogadores de destaque, como o Anselmo Ramon aí, que é um exímio conhecedor da Série B, um artilheiro nato, tirado do CRB esse ano, né? Também tem o Juninho ali, que flutua bastante pelo meio campo, né? Tem um setor de criação até bom, mas é aquele time que não agride tanto, né? Modificou, claro, suas formas de jogar com o Carine, mas o Carine também não é aquele treinador de... ele é um treinador que bota o time na ofensiva, não. Ele é um cara mais cauteloso quanto a seus critérios. Mas o time dele também precisa do resultado, e o resultado tem que ser a vitória para eles também, né? Porque se empatar vai depender de alguns resultados aí. E o Clube do Remo, necessitando da vitória, tem que ser o time que vai propor o jogo, né? Eu lembrava hoje, vendo a situação do Cadu, né? Que a nossa dúvida era o lateral Marcelinho, e provavelmente estará fora desse jogo. Eu lembrava o Cadu, né? Nós iniciamos o campeonato com o Cadu, Marcelinho, depois chegou o Pedro Costa, né? Que era só para ser ali a sombra, né? E depois chegou o Nathan Santos, né? Que já saiu do Clube do Remo, inclusive ainda utiliza a camisa do Clube do Remo no seu status, né? Um bom lateral, porém falta uma boa cabeça, né? Então não adianta, se você pode ter a habilidade que for no 1 contra 1, no X1, mas se não tiver o coletivo como prioridade, você acaba se perdendo, né? Essa é a minha situação contra o Nathan Santos, né? Então, nós vimos agora nesse final do campeonato que nós estamos a depender do Pedro Costa. É o que vem treinando, é o que vinha treinando semana passada, porém por uma ocasião não entrou no jogo, né? Foi ali
feito o improviso, e o segundo improviso também desnecessário, tanto com o seu Pedro Castro quanto com o seu Freitas, né? Eu, como eu falei para vocês, utilizaria por ali o Jadson, porque dá uma melhor contenção. O Jadson sempre joga na direita para suprir certas necessidades, apesar de ser esquerdo, né? Mas é aquilo. Quem treinou realmente foi o Pedro Costa, né? O Clube do Remo que pode vir armado, gente, até esse momento. O que sai não é certeza e nem clareza. São dúvidas que a gente tem, até porque teremos modificações no nosso ataque e podemos ver um ataque que a gente já viu. Nós estamos aqui hoje na 38ª rodada e vem acompanhando o Clube do Remo desde o começo do campeonato, desde a formação. Então eu, como aqui o Ricardo, né, conheço muito bem e sei muito bem do que o Clube do Remo tem de jogadores em mão e quais as qualidades desses jogadores, tá, gente? Lembrando a vocês, o Clube do Remo sempre mescla num 4-3-3, 4-4-2 defendendo e tal, e às vezes até tem uma saída de 3 mais apoiada. Porém, se ele entra com alguns zagueiros que não dão uma qualidade de saída de passe, tá? O Kaique dá uma melhor qualidade, tá? Porém, muitas das vezes numa saída de 3 você utiliza o Sávio. O Sávio, quando não tá naquelas dele, né, naqueles dias dele, ele consegue se empenhar um bom futebol, né? Esse ano oscilou justamente seu futebol pelo extracampo muitas das vezes, tá? Nada confirmado, mas sem sair. Bom, o Clube do Remo pode vir sim com o Sávio, Kaique vai retornar, Klaus e aqui no Pedro Costa tem treinado. Porém, ele pode utilizar aqui o Jorge, tá, gente? Não se espantem. Não se espantem que eu vou já fazer a armação que ele pode usar o Jorge, tá? Aqui mais um pouco Nathan Camargo, que vem jogando e vem oscilando nos seus jogos, mas com esse jogo agora tomara que seja melhor, né? Caio Vinícius e o Pana Taxides. Esse pode ser o meia do Clube do Remo. Tá precisando se encontrar um pouco mais, o Pana principalmente, né, numa melhor saída, porém o Pana vai ter alguém aqui na frente que ele vai saber que vai estar se movimentando como centroavante mesmo, né? Porque vocês sabem, quando o Pedro Castro está de falta 9, ele ataca os espaços. Pedro Castro na dele, tá? E aqui também é outra situação de dúvida que todo mundo gera. Ou você iria com o Janderson como ponta a ponta direita para cruzar na área, sendo que ele vai ter 2 jogadores, com a progressão que o Clube do Remo já esteve nesse campeonato. Vocês lembram muito bem aquele lado direito do Clube do Remo que descia aqui Marcelinho, apoiava aqui Jadson e Janderson, tá? Porque como o Janderson ele tem um pouco de déficit na defensiva, colocava assim, o Jadson aqui para segurar mais e tinha o Marcelinho que ia mais à frente também. O Jadson conseguia manter essa contenção do lado direito. Se vocês lembrarem muito bem, esse era o Clube do Remo no início do campeonato, onde nós conseguimos aquela sequência de vitórias. E com isso vinha o cruzamento da área. E aqui, muita importância, o senhor João Pedro sabe fazer muito bem. Ótimo, ele é ótimo nisso, de abrir espaço para quem chega. Esse será o Clube do Remo, gente, com a entrada do Janderson. Você sabe muito bem que quando entra o Marrone, isso difere muito. O Marrone é um cara de cortar mais para dentro, cadencia mais o jogo, muitas das vezes segura um pouco mais a bola. Mas para rapidez e pressão, aqui. Até porque o adversário também tem alguns laterais dele, alguns laterais que apoiam bastante. E tem o seu atacante Sassá também que apoia bastante, né? Fora o Anselmo Ramon, que é muito perigoso, tá? Mas nós temos que fazer a nossa parte, né? Com certeza está sendo estudado pelo treinador. Então, na incumbência de não ter o Janderson, né? Até porque no Jadson, porque naquele período você via aqui o Clube do Remo jogando nisso aqui, né? Centralizava-se o Caio, deixava que um melhor na saída podia ser o Pavani ou até o Cantígio, e deixava o Jadson bem aqui, né? Naquele tempo nós não tínhamos o Cantígio, mas tinha o Pavani, né? Que fazia essa outra, e quem fazia a centralização aqui era o próprio Caio Vinícius. Claro que com o Guto Ferreira isso mudou muito, e o Clube do Remo veio muito modificado quanto a essa situação. São situações e simulações de jogadores que a gente sabe que o Clube do Remo tem, irmãos, tá? Como eu falei para vocês, o segredo vai estar no meio campo do Clube do Remo, como ele vai armar e quem ele vai utilizar aqui na ponta. Porém, para a saída apoiada de 3, por isso que eu falei para vocês sobre o Jorge, o Clube do Remo em avanço, ele pode colocar, centralizar o Klaus, ou centralizar o Kaique, tá? Deixar a saída apoiada com Sávio, Kaique e Klaus,
né? Sendo que aqui eu teria uma melhor qualidade de saída, ou então posso centralizar o Cláudio e jogar o Kaique na ponta direita para uma melhor saída de bola desses dois. Como vocês sabem, o Cláudio não tem uma boa saída e o Reinaldo também não tem uma boa saída. E o Kaique, ele tende a uma boa saída, mas ainda meio que, né? Mas com o Kaique nós vamos ter melhor saída de bola, porque o adversário uma hora ele vai se retrair, né? E o clube do Remo na pressão para avançar e avançar as linhas de uma saída de 3+1 ou até 3+2, você pode descer o Jorge, que ele apoia, ele tem qualidade técnica para chegar mais à frente. E pode cortar para dentro e chutar, que ele chuta, tá? Claro, o Pedro Costa também ele é mais vantajoso jogando à frente, porém é um pouco mais lento e na cobertura tem que ter alguém cobrindo ele ali. Agora, quem será esse que vai cobrir? Porque como vocês sabem, o Caio Vinícius ele é mais para contenção, né? E ele pode aparecer na área como surpresa, assim como o Nathan Camargo que faz aquele serviço sujo. E como vocês sabem, o clube do Remo tem que entrar com uma equipe que vai decidir o jogo. Porque, como se sabe, nós não contaremos com 2 atacantes nossos no banco de reserva. Com isso, nós teremos no banco de reserva de atacante, sendo essa equipe titular, Marrone e PH, né? Regis não é atacante, tá? E aí nós teremos uma seção de meio campos. E aí, numa necessidade de um atacante, numa necessidade de um placar, que o clube do Remo vai buscar imediato, nós temos que entrar com a equipe principal e buscar do início ao fim para que se mate, termine logo o adversário, tá? Então, gente, são ocasiões que podem ocorrer, claro, podem ter mudanças sim, e com certeza vai ter, até porque o clube do Remo vai fazer um treinamento agora, neste sábado pela manhã, e já concentra após o almoço, visando esse jogo. Casa cheia, tá? Mosaicos nós teremos, clima hostil ao adversário, ele já está assombrado, mas é aquilo, dentro da nossa casa, nós que comandamos. Ah, Ricardo, tem a questão da arbitragem. Vamos deixar para a hora do jogo, tá? Agora não adianta mais, já foi escolhido e agora cabe ao clube do Remo fazer a sua parte. Mas diga aí, amigo torcedor, o que você acha desse momento? Essa é a melhor solução? Podemos utilizar ali o Jorge na lateral direita? Ah, Ricardo, não inventa, deixa o Pedro Costa. Na defensiva, o Pedro Costa ele pode se segurar, mas tem que ter alguém que apoie mais uma saída com ele ali, porque ele não tem uma boa saída de bola. Como vocês sabem, na hora da pressão ele pode entregar. Claro, dentro de casa, dentro dos nossos domínios, nós sabemos os caminhos das pedras. Fora de casa é outra situação. Está na hora de buscar, está na hora de ir para frente. Ah, nós dependíamos... Não, acabou isso aí. Nós dependemos agora de fazer esse jogo, ganhar esse jogo. E aí, meu irmão, o resto a gente deixa aí, né? Que Deus nos abençoe e dê tudo certo. Bom, forte abraço a todos vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Tamo junto e misturado e vamos torcer pro Leão. Com toda certeza, fazer todas as nossas preces, orações, tudo que a gente sabe fazer pro dia do jogo, para que dê tudo certo. Valeu, fui!